Eu quero contar para você 5 motivos para deixar de ser protestante. A cada dia a gente vê publicado na internet, em YouTube, testemunhos de protestantes que estão voltando à Igreja Católica. Cada dia mais. E por quê? São 5 os motivos principais, mas o último deles é o que motivou todos os casos, sem exceção, os casos que eu conheço pessoalmente. Um detalhe, todas as citações bíblicas que eu vou usar aqui são tiradas da Bíblia protestante Reina Valéria, para não dizer, você está usando outra Bíblia. Não, usa a própria Bíblia dos protestantes. Mas vamos diretamente ao tema. Primeiro motivo, negacionismo. Se você pergunta para um protestante, por que você é protestante, o que é que ele vai responder para você? Porque os católicos adoram a Virgem Maria, porque os católicos têm imagem, etc. São sempre motivos negativos. Amigo, uma religião não se define por negações. Uma religião se define por adesões, por amor a Deus. Esse negacionismo deixa muito claro que as igrejas protestantes não são anteriores à Igreja Católica e, portanto, não podem ter sido fundadas por nosso Senhor Jesus Cristo. Só se pode negar aquilo que já existe. Agora vamos ao segundo motivo, que é muito interessante, a continuidade histórica. Esse segundo motivo eu escutei de um próprio pastor protestante presbiteriano. O que um presbiteriano e um batista discutem? Batismo infantil, isso mesmo. Ele estava conversando com um amigo seu que era da Igreja Batista e se deu conta que o protestantismo não tem continuidade histórica. E aí começou o seu processo de conversão. Ele conta que estava conversando com esse pastor batista sobre o batismo das crianças. E o batista dizia que não se pode batizar crianças. E cada um apresentava os seus argumentos, porque o presbiteriano dizia, sim, batizamos as crianças. O batista dizia não. E os dois argumentavam com a mesma Bíblia, mas não se colocavam de acordo. Então o presbiteriano, para poder dar algum argumento, disse, mas amigo, temos registros históricos de que já no século II se batizavam as crianças. E aí o batista disse, não, mas espera aí, se isso aí é verdade, que já se batizava criança no século II é verdade, mas se você utiliza esse argumento histórico, amigo, você vai ter que aceitar a devoção à Virgem Maria, a oração pelos mortos, a missa, as imagens e tudo aquilo que a gente não aceita. Porque tudo isso já se praticava no século II. Então o pastor pensou, peraí, nós entendemos a Bíblia melhor que São Policarpo do século II? Ele era discípulo de São João. Nós entendemos a Bíblia melhor que Santo Irineu, que tinha devoção a Nossa Senhora? Ele era discípulo de Policarpo? Não, não pode ser. Se você pergunta, por exemplo, o nome de um católico do século I, facilidade, Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo, do século II, São Justino, Santo Irineu, do século III temos mais de 100 nomes, do século IV, importantes, Santo Ambrósio, São Jerônimo, Santo Agostinho e milhares de outros. Agora eu pergunto, que protestante havia nesses séculos? Quais são seus nomes? Simplesmente não existe, porque não tem continuidade histórica do protestantismo com Jesus. Só 1488 anos depois de nosso Senhor Jesus Cristo vai aparecer o primeiro protestante. Como explicar esse tremendo vazio histórico? Tem um detalhe mais que é importante. A própria discussão nos mostra uma coisa. Não tem unidade entre os protestantes. Existem muitos milhares de denominações protestantes no mundo. É difícil até saber a cifra correta. Tudo indica que mais ou menos entre 30 ou 40 mil denominações protestantes existem no mundo. Mas para que não diga que a gente está inventando coisas, vamos ao texto dado pela própria Enciclopédia Cristã Mundial Protestante de David Barrett, que foi publicada há 41 anos atrás. Ele afirma que nessa época já existiam 8.196 denominações protestantes, com um aumento de 270 novas por ano. A questão é muito simples. Se Jesus é um só, se Jesus fundou uma só igreja, como está em Mateus 16:18, pero tu espera sobre essa pedra edificarei minha igreja, uma só. Então como pode haver tantas igrejas que se dizem fundadas por Jesus? A Bíblia nos disse claramente, todo o reino dividido contra si mesmo perecerá. Eu pergunto para vocês, existe algum reino dentro das religiões do mundo mais dividido que o protestantismo? Vamos para o terceiro ponto, a predestinação. Desde o início, os protestantes afirmam a predestinação. O que significa isso? Dizem eles que Deus criou alguns homens para ir para o céu e outros para ir para o inferno.
Pode haver doutrina mais contraditória com a bondade e a misericórdia de Deus do que essa? Martim Lutero, que é o primeiro protestante, ele mesmo se assustou quando se deu conta dessa doutrina, mas depois ele defendeu essa doutrina no seu livro chamado De Servo Arbítrio, ou A Vontade Determinada. Depois de Lutero, um tal de João Calvino sustentou com toda a clareza que Deus designou o destino eterno de alguns para a salvação pela graça, enquanto que deixou o resto que recebesse a condenação eterna pelos seus pecados, inclusive pelo pecado original. Para o calvinismo, só algumas pessoas são predestinadas a salvar-se e todas as outras são reprovadas, vão para o inferno. Muitas denominações protestantes hoje em dia defendem essa doutrina. Não falam muito para não assustar, mas depois que a pessoa está participando, aí vai escutar a doutrina da predestinação. E essa doutrina é completamente contrária à Bíblia. O que encontramos na Bíblia? Jesus que chega para o jovem e diz: se você quer ser perfeito, venda todos os seus bens, dê aos pobres, tome sua cruz e siga-me. Está muito claro aqui o que disse Jesus: se queres, se você quer. Não é Deus quem determina. Deus criou os homens com liberdade, criou todos os homens para ir para o céu, mas somos nós. Nós, os seres humanos, é que aceitamos ou não aceitamos o convite de Deus. Quarto ponto que é de doer no coração: o perdão dos pecados e a unção dos enfermos. Em João 20, 22, 23, Jesus disse claramente: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoais os pecados serão perdoados. Aqueles a quem retêm os pecados serão retidos. Assim Jesus deu aos apóstolos, porque Jesus soprou sobre os apóstolos e aos seus sucessores o poder de perdoar os pecados em nome de Deus, deixando claro que eles podiam decidir se perdoavam ou se retinham os pecados. Então, deixando isso claro, Jesus ensina que a ação divina se opera através dos seres humanos que o representam. Então, o sacerdote, o sucessor dos apóstolos aqui, está representando a Jesus. A isso chamamos sacramento. Os protestantes, amigos, fecharam quase todas as portas que Jesus abriu para nós com os sacramentos. Essas portas que Jesus colocou para a nossa salvação foram fechadas pelos protestantes. Um protestante nunca vai ter a certeza de que foi perdoado por Deus, porque eles se confessam diretamente com Deus. E como vai saber se realmente Deus te perdoou? Os fundadores do protestantismo apagaram o sacramento instituído por Jesus em João 20, 22, 23. Depois tem outro detalhe importante. A carta de São Tiago, capítulo 5, versículo 14, disse claramente: alguém está doente, então chame os anciãos da igreja, rezem por ele e unjam com o óleo santo em nome do Senhor. Esse sacramento que leva o consolo àqueles que estão sofrendo com a doença, que estão sofrendo com medo da morte, esse sacramento foi abolido pelos protestantes. Os protestantes abandonam seus enfermos nesse momento tão difícil, amigo. O que é você estar enfrentando-se com a morte e ter o sacramento que perdoa seus pecados é uma graça. Você está enfrentando-se com a morte sozinho, sem os sacramentos, é muito duro. Quantos protestantes na hora da sua morte pedem para receber os sacramentos, mas infelizmente na maioria das vezes seus parentes negam o sacramento e deixam eles morrerem desamparados do apoio divino. E agora o quinto e último motivo, a Sagrada Eucaristia. O melhor de tudo eu deixei para o fim. Todos os casos que eu conheço de protestantes que voltaram à Igreja Católica tiveram como motivo principal o desejo de receber a Jesus na Santíssima Eucaristia. Esse é o maior tesouro que Jesus nos deixou antes de oferecer-se para a nossa salvação. E esse tesouro foi abolido pelos protestantes. Os protestantes sempre brigaram entre si desde o começo. Desde Lutero, Zwinglio, Calvino, sempre se desentenderam e nunca estiveram de acordo com relação à Eucaristia. Nunca teve unidade nem sequer entre eles. Pergunte para um protestante, protestantes de diferentes denominações, e você mesmo vai comprovar que cada denominação pensa de um modo diferente sobre a Eucaristia. Isso vem desde o começo, como eu já falei para vocês. Porém, Jesus foi muito claro. Ele tomou o pão e disse: isto é o meu corpo. Tomou o cálice: este é o cálice de meu sangue. Jesus não disse: esse é símbolo do meu corpo, como dizem os calvinistas. Jesus não disse: esse é o
pão onde eu estarei por um tempo, como pensam os luteranos, mas ele disse, isto é o meu corpo. Meu amigo, Jesus é Deus. Sua palavra é criadora. Tem o mesmo poder de Deus que criou tudo. Quando Deus disse, faça-se a luz se fez. Quando Jesus disse, isto é o meu corpo, já não é pão. É o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem como interpretar de outra maneira. E como eu posso saber se hoje também se pode fazer o mesmo que Jesus? Porque Jesus disse, fazer isso em memória de mim. Essa palavra memória não devemos entender como no nosso idioma atual, mas como entendia na época um judeu, porque significava naquele tempo realizar hoje, fazer hoje um evento salvífico do passado. Jesus não estava falando no nosso idioma português atual, ele estava falando em aramaico, no aramaico do século I, e portanto ele dizia, como está escrito na primeira carta de Coríntios, todas as vezes que comerdes desse pão e que beberes desse vinho, estás anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E eu termino com uma mensagem muito carinhosa para nosso irmão separado que nos acompanhou até aqui. Querido irmão, Jesus te ama. Ele se entregou para a tua santificação. Não se trata só de salvar-se, de fugir do inferno, não. Se trata de assemelhar-se a nosso Senhor Jesus Cristo, de santificar-se, e para isso eu te convido a voltar para a casa do Pai, a receber a Jesus realmente presente na Sagrada Eucaristia. Ele te espera, irmão. Ele te espera com os braços abertos, como o pai do filho pródigo esperava o seu filho. E Ele tem preparado para você o banquete mais precioso da história, o seu corpo e o seu sangue, que foram entregados para a nossa salvação. Jesus te ama, irmão. Volta para Ele.